não tem nem o que dizer. Acho que entre um bolo antes do curso e um bolo depois é totalmente diferente. É outra realidade. Parece que é outra pessoa fazendo. Opa, esse é o podcast Bolo é Vida, onde eu entrevisto as minhas alunas do meu curso Bolo é Vida e com as técnicas conseguiram chegar no seu liso perfeito. E a entrevistada de hoje é a Dominique. Dominique, tudo bem? Seja bem-vinda. Tudo bom? Obrigado. É um prazer estar aqui. Dominique, você fala de onde? Eu sou de Curitiba, no Paraná. Curitiba, Paraná. Faz muito frio aí, não? Tá fazendo. Tá, né? Aí geralmente faz muito frio, né? Dominique, como que era os seus bolos e como eles são hoje depois de aplicar os métodos do curso Bolo é Vida? Era difícil. Sempre tive. Nunca fui muito de fazer bolo. Eu comecei a seguir o professor, comecei a ver vídeos e comecei a querer fazer, comecei, né, conhecer mais sobre. E quando fui fazer as primeiras tentativas foi desastroso mesmo. E eu gostei de fazer, gostei, né, das aulas. Eu falei assim, não, eu quero aprender, eu preciso aprender. E eu, conforme estava nas divulgações, comprei o curso e comecei a fazer, comecei a testar, comecei a entrar mais nesse mundo da confeitaria e mudou radicalmente. Não tem nem o que dizer. Acho que entre um bolo antes do curso e um bolo depois é totalmente diferente. É outra realidade. Parece que é outra pessoa fazendo. E como começou a sua história na confeitaria? Você já vem de família de confeiteiro? Você já era confeiteira? Como que começou essa história? Conta um pouquinho pra gente de quem Não. era a Dominique antes. Então, não, nunca tinha feito um bolo. Nunca gostei da cozinha em si. Eu lembro muito quando eu casei, que eu falei pro meu marido, olha, eu não sei fazer comida, não gosto da cozinha, é uma das áreas da casa que eu menos tenho afinidade. E eu entrei em depressão um período, há uns 2 anos atrás, e durante a terapia, a médica falou para mim assim, você precisa sair do seu mundo, do seu cotidiano, você precisa mudar, você precisa fazer algo que te impulsione a aprender coisas diferentes. E eu falei assim, mas eu não sei fazer. Eu sou enfermeira, né? Sou enfermeira há 15 anos. E depois do Covid foi um momento bem complicado, né? Foi uma época bem difícil. Então, em seguida, assim, eu tive um episódio de depressão e eu me vi querendo mudar a minha vida, a minha rotina, a minha realidade. E comecei fazendo bolo com a minha filha. E foi um momento que eu tive mais afinidade com ela, fui tendo mais ligação com ela. E eu comecei a fazer bolo e eu gostei, mas foi coisas para dentro de casa. Então, hoje faz 1 ano e 1 mês que eu decidi que eu queria fazer bolo. Não fazia bolo nenhum, não tenho ninguém na minha família que mexe com confeitaria, nada. Minha família praticamente é toda da área da saúde. Então, foi assim, para todo mundo foi algo bem diferente. E todo mundo até duvidou, porque assim, eu nunca fui de fazer bolo. Até bolo de caixinha, quando eu fazia, batumava, não dava certo, então eu nunca levei jeito. Mas o curso Bolo é Vida mudou completamente a minha vida. Desde da preparação, desde tudo, desde o início mesmo. Eu falo que eu aprendi com o curso tudo, tudo mesmo. Desde fazer um bolo do começo até a decoração de um bolo. Então, foi primordial, foi o início Né? de tudo. É porque o curso Bolo é Vida é isso mesmo, né? O curso Bolo é Vida, ele é um curso do básico ao avançado, né? É um curso desde aquela pessoa como você, que não sabia nem fazer um bolo de caixinha direito, né? Para aquelas pessoas que já fazem bolo também. Então, o legal do curso Bolo é Vida é isso, que ele te ensina as ferramentas, os passos, o passo a passo para você conseguir chegar aonde você deseja, né? Sabe, o bolo decorado com perfeito, até uma massa perfeita, um recheio perfeito, enfim. Ele te dá muitas possibilidades para você chegar onde você quer. E nessa busca, né, de querer, né, fazer bolo, né,
Como que você me conheceu? Eu conheci no Instagram, comecei a ver coisas sobre confeitaria, bolos, cursos, comecei a procurar. E eu conheci primeiramente no Instagram e daí fui procurar no YouTube e vi centenas de vídeos e fui me identificando, fui gostando, era fácil de aprender. Eu ouvia suas aulas e eu falei assim: "Nossa, a explicação era diferente desde o início, desde que pegar faltou pegar na minha mão e fazer". Então eu tive essa experiência que foi foi um diferencial para mim mesmo, de ser fácil de entender, fácil a compreensão das aulas no YouTube. Eu falei assim: "Ah, é isso mesmo". E eu vi N profissionais diferentes, e foi aonde eu me identifiquei com as suas aulas por conta disso, dessa facilidade de compreensão mesmo. É a questão da linguagem, né? A linguagem, quando ela é simples e clara, a pessoa entende mais. Então, essa é a ideia. Quando eu resolvi fazer um curso, eu queria algo diferente. Então, talvez seja por isso, porque eu não queria usar termos técnicos, porque, por exemplo, você era iniciante de tudo, não conhecia nada de confeitaria. Se eu fosse falar de termos técnicos dentro da confeitaria, eu ia se tornar um cara chato. Você ia falar, não vou entender, ou eu vou procurar outra pessoa. Então, a ideia é trazer linguagem, né, do dia a dia, do cotidiano, e que você entenda a mensagem que eu quero passar. Então, é por isso que o curso Boa Vida ele faz muito sucesso assim entre as iniciantes da confeitaria. Por quê? Porque as pessoas pregam a confeitaria como algo extremamente complexo e difícil. E aí vem eu ensinando do meu jeito, né, e mostrando ali o passo a passo e ensinando ali da forma tranquila para que a iniciante da confeitaria entenda a dinâmica e consiga chegar no objetivo, né? E qual que eram os seus maiores erros, né, ao tentar fazer um bolo decorado com cores perfeito antes do método do curso Bolo é Vida? A maior dificuldade era alisar um bolo, era deixar o chantilly no ponto perfeito, era chegar naquele ponto, era alisar o bolo, a forma de pegar uma espátula. Era acho que muita gente tem essa dificuldade e era a minha principal dificuldade. Consegui fazer o bolo, consegui até deixar ele mais ou menos, mas na hora de decorar era dor de cabeça. Eu levava 1, 2 horas ali tentando e não dava certo, a chantilly que derretia, era a chantilly que virava uma pedra. E depois do curso foi incrível, assim. Eu lembro até quando eu comprei o curso, eu falei: "Eu quero ser uma das 10 primeiras", porque ganhava uma mentoria, eu falei: "Eu preciso dessa mentoria para entrar na minha cabeça o que eu tenho que fazer". E foi 2 minutinhos que o senhor falou ali, um detalhezinho, foi incrível. Eu fiquei, assim, em choque, eu falei: "Gente, nossa, não tem". E eu me apaixonei mais ainda por aquilo, por toda essa experiência que o senhor passou para mim, então foi sensacional. Acho que a maior dificuldade que eu tive naquelas poucos minutos de conversa, de explicação, de detalhes que o senhor mudou, resolveu tudo. Então eu falei assim: "Nossa, é isso". E daí foi, né, fazendo. Cada bolo era eu aprendi algo, assim: "Nossa, eu posso fazer assim nesse. Nossa, no próximo eu vou fazer dessa forma". Então foi incrível. Exatamente. A mentoria, ela é muito importante, assim, o problema é que se as pessoas aproveitassem mais, por exemplo, as 10 primeiras eu dou uma mentoria, né? E aí, essa mentoria ela é muito importante, porque você vai estar ali tete a tete comigo e conversando e podendo tirar as dúvidas. Tá, se quiser fazer um bolo, algo do tipo, ou bater um chantilly, ela vai fazer e eu vou orientar. Então, isso é muito importante, galera. Para vocês que estão assistindo, a mentoria ela funciona, né? E o curso Boa Vida, ele é isso, ele é um curso de mentoria, ele é um acompanhamento, é algo que de fato te traz para uma realidade que muitas das vezes não tem por aí. Por exemplo, eu não conheço nenhuma ou nenhum confeiteiro, ou essa galera do cursos aí que dá curso, renomados que faz isso que a gente faz. Por exemplo, da mentoria, grupos abertos que vocês podem tirar as dúvidas por lá. Então, enfim, eu quero fazer algo, eu faço algo para tentar de fato ajudar vocês, que é iniciante, que está começando agora, que eu sei
que é 1 milhão de dúvidas que surgem na cabeça, até mesmo com o curso na mão, com tudo isso, mas você precisa perguntar, precisa saber algo que você não entendeu, e muitas das vezes você não encontra esse suporte, é muito ruim. E no curso Boa Vida, o legal, esse suporte acaba ajudando muito, né? E, Dominique, e como que foi para você se tornar minha aluna? Você teve alguma dificuldade financeira ou para você foi tranquilo? Como que foi para você essa experiência, essa tomada de decisão? Poxa, eu preciso aprender a fazer bolos decorados com perfeito e eu vou fazer um curso com o chefe Sandro Silva. Como que foi essa tomada de decisão? Foi tranquilo para você? Você na parte financeira, como que foi para você? Eh, foi Foi uma decisão importante para mim, porque eu procurei outros cursos presencial, porque eu tinha medo desses cursos online. Eu falei: "Mas e se eu não conseguir aprender?", porque você está num curso presencial, o professor está ali do seu lado, ele, né. Então eu tinha esse medo. Mas com as aulas no YouTube que eu via, eu falei assim: "Não, mas vai dar certo porque a explicação, a conversa é muito clara, né". Então, quando eu vi a oportunidade, financeiramente foi tranquilo, porque é um curso que é muito acessível. Essa é também um dos maiores diferenciais do curso do Bolevida. É muito acessível, tem muitas facilidades de pagamento, então eu falei assim: "Não, eu vou fazer, eu consigo agora fazer". As condições foi muito boas para estar realizando o curso, então eu falei assim: "Não, eu preciso desse curso, para me poder evoluir, eu vou precisar fazer o curso", então acho que nada melhor, foi no momento certo que o curso apareceu para mim. E a primeira vez eu vi os cursos tem acho que 3 dias, né, que no YouTube, gratuito. Na primeira vez eu não consegui participar, na segunda eu falei assim: "Não, esse é o momento, eu já consigo fazer um bolo, né, montar a estrutura de um bolo, eu preciso mesmo aprender a fazer a decoração que eu quero muito". Eu via os seus bolos, eu achava incrível. As primeiras apresentações que a gente via nos cursos, nas aulas, né, no YouTube, as pessoas falando sobre o curso Bolevida, todas as experiências que eu ouvi as pessoas falando, eu falei assim: "Não, eu preciso e com esse curso eu vou conseguir". E, pela facilidade de estar adquirindo o curso, então esse foi para mim a decisão, assim, eu falei: "Não, é agora que eu preciso, é agora que eu vou fazer", e foi bem tranquilo por conta das facilidades mesmo. Bacana. E você tinha tempo para estudar as aulas do curso Boa Vida, tendo em vista que é mãe, esposa, né? Não sei se você estava trabalhando fora, mas como que foi? Como que você se organizou para estudar as aulas do curso? Foi à noite, eu trabalhando na área da saúde, mãe, né, tem toda a rotina, né, da família, de casa, trabalhando ainda, então eu chegava, programei com os meus horários e durante a noite eu fui fazendo as aulas, fui acompanhando as aulas, fui fazendo as aulas e foi essa preparação, assim, foi muito tranquila para mim, assim, meu marido me apoiou muito, a minha filha às vezes ficava ali do meu lado só ouvindo a aula, às vezes ela fala: "Mamãe tem que fazer isso, porque eu ouvi na aula do professor, ó, tem que fazer aquilo". Então eu tive uma parceria muito boa aqui em casa, para me ajudar mesmo nessa parte da organização de tempo mesmo. E essa parada do apoio da família também acaba ajudando muito, né? Por quê? Porque quando você começa um projeto, a gente precisa de apoio, né? E assim, tem algumas que têm apoio, né? Graças a Deus você teve apoio do esposo, até mesmo da filhinha aí. Mas tem confeiteiras iniciantes aí também que começou que não tinha apoio, e tá tudo bem. Então, cada um tem o seu ritmo, cada um vai no seu segmento, né? E desde que você se dedique, você vai conseguir chegar no objetivo. Umas chegam mais rápido, né? Outras nem tanto. E a outra vai ali um passinho e acaba chegando da mesma forma. Por quê? Porque se fizer, você vai conseguir chegar. E qual que era o seu maior medo ao tentar fazer um bolo decorado com cores prefeito? Qual que era o seu maior medo? Por que, que eu pergunto isso? Porque tem principalmente as iniciantes na confeitaria, umas têm medo do chantilly, outras têm medo do bolo solar, outras têm medo de passar vergonha na frente dos clientes, ou até mesmo na entrega do bolo. E qual que era o seu maior medo? O maior medo era entregar um bolo bonito. Eu tinha medo porque eu não conseguia alisar direito, eu estava, né, iniciando.
Até que quando eu comecei a vender bolo para fora, que no início eu fazia para dentro de casa, para minha família, tenho uma família bem grande, então todo mês tem um aniversário. Eu aproveitei esse momento para poder pôr em prática os bolos, o liso perfeito que eu tanto procurava. Então, a primeira vez que alguém encomendou um bolo, eu falei, meu Deus, eu quase entrei em pânico. Eu falei, e agora? Agora eu tenho que dar o nome, né? Vou ter que fazer. Eu vi o curso do chantininho perfeito. Eu falei, eu vi acho que umas 40 vezes, para mim não errar. Então eu tinha muito medo de entregar um bolo feio. E uma das aulas foi muito incrível para mim, foi até de como colocar um topo de bolo. Então você não vê isso em aulas comum. Você não vê, é muito difícil você ver isso. Então, até isso a gente tem esse apoio, tem essa aula, então foi muito bom para mim, porque eu consigo aprender realmente desde o início, pegar na mão e ir lá e fazer mesmo. Então, isso foi muito bom para principalmente para quem está começando do zero, tem muitos medos, N medos. E esse foi uma coisa incrível para mim. Era o medo de entregar um bolo feio, um bolo desandar, o chantilly não dar certo. E nas aulas eu consegui fazer isso, consegui ter essa noção até de colocar onde colocar um topo de bolo, central ou não central, como fazer. Então, foi um medo que eu arrisquei, mas eu tive todo esse suporte do curso Bolevida. Ah, legal, maravilha. E como que foi para você estudar online? Isso te impediu de aprender? Conta um pouco da sua experiência no online. Por que que eu falo isso? Porque tem muitas pessoas que não acreditam muito no curso online. Para você, funcionou? Eu acho que eu era uma dessas pessoas, eu tinha muito medo. Eu tinha um preconceito sobre os cursos online. Então, quando eu comprei com muito medo. Mas eu falei, não, eu vou arriscar, eu vou investir nesse curso. E foi muito tranquilo. Foi até uma surpresa para mim, porque durante as aulas presenciais você tem um período ali. É 1, 2 horas presencial, acabou, vai para casa. No curso online, você tem essa facilidade. Não entendi, volta o vídeo. Não entendi de novo, volta o vídeo. Então, eu achei isso incrível. Só que você tem que ser bem disciplinado, né? Porque você pode se perder nesse percurso. Ah, amanhã eu faço, amanhã eu faço. E você se perde nesse processo. Então, você tem que ter uma certa disciplina. Não é bagunça, né? Eu falo, curso online não é bagunça. Você tem que ter uma disciplina. Então, para mim foi uma surpresa. Eu tirei esse preconceito que eu tinha em cursos online por conta dessa facilidade de, ai, não entendi. Eu fiz acho que o curso umas 3 vezes para poder entender, fazer o passo a passo certo, fazer o processo correto, principalmente de chegar no ponto do chantilly. Então, as aulas eu conseguia retomar, conseguia fazer de novo e fazer de novo. E muitas vezes eu vou fazer, eu vou usar um. Não achei o chantilly que eu costumo usar. Tem outro, mas no curso ele mostra vários tipos de chantilly, várias marcas diferentes. Cada marca tem a sua particularidade. E no curso tem isso. Então, esse é o lado bom. Que você consegue voltar, consegue fazer. Ah, eu não costumo pegar esse chantilly, mas eu sei que no curso tem. Então, eu vou lá, vou ver a aula de novo. Então, esse foi uma quebra de barreira que eu tive mesmo sobre os cursos online. Maravilha, total. Isso é importante, isso é bem legal. E o que que aconteceu de bom depois que você se tornou minha aluna, depois que você se tornou aluna do curso Boa Vida? E o que que aconteceu de bom a partir daí? Eu sempre fui muito tímida. E depois do curso, eu comecei a vender bolos, comecei a ter uma procura sobre o meu trabalho e eu conseguia me desenvolver pessoalmente, interpessoal. Eu consegui ter esse desenvolvimento para mim, que foi muito importante, ainda mais por conta da timidez. Isso foi para mim algo diferente. Foi bem diferente para mim poder ter contato com pessoas que eu não conhecia, poder ver as pessoas procurando pelo meu trabalho, saber lidar com isso. E eu sempre peço para as clientes um feedback para me poder melhorar, para estar sempre podendo entregar o melhor. Então, e eu ainda estou num processo de aprendizado, eu falo, né? Então, eu quero sempre estar melhorando. Então, sempre que uma coisinha que alguém falar, eu já vou estar trabalhando em cima, eu vou ver, né, o fundamento e tá sempre melhorando. Então, eu falo que eu, pessoalmente, como pessoa, eu me desenvolvi muito.
principalmente a relação interpessoal. Top, maravilha. E se você fosse dar um conselho para as iniciantes na confeitaria, né, qual conselho você daria para elas em relação ao curso Boa Vida, em relação à confeitaria, em relação à vida? Qual conselho você daria para essa galera aí que ainda tem dúvida, que está em cima do muro se entra ou não no curso, se funciona ou se não funciona? Que conselho você daria? Não desistir. Com dúvida, não vai, não desista. Não deixe passar para depois. O momento certo é sempre o momento que você se sente preparado. Não, hoje eu vou fazer, mesmo com medo, mesmo não me sentindo preparada, eu falei, eu vou começar. Então, acho que ai, como que eu posso dizer? Essa aposta, você vai lá, aposta e dá certo. E se você tem vontade, se você tem força de vontade, você vai fazer de verdade, tem essa determinação, vai dar certo, não tem como dar errado. Eu falo que eu sou prova viva. A minha mãe vive falando isso. Se a Dominique conseguiu, tenho certeza que qualquer pessoa vai conseguir, desde que você se esforce para isso. Tem essa determinação. E o curso Bolevida foi o inicial para mim. E eu ainda vejo o curso, volta e meia eu tô voltando lá para mim ver alguma coisa, que é sempre bom você estar olhando, fazendo uma reciclagem. Então, procurando por mais, eu sempre estou vendo os cursos que o professor está passando, sempre estou vendo os vídeos do professor no YouTube, porque vale muito a pena. Quebrar barreiras. A gente, como mulher, eu falo, a gente foi feita para isso, para quebrar barreira, para quebrar estigmas que colocam sobre a gente. Então, o curso faz isso. Ele me transformou numa pessoa melhor, numa pessoa mais determinada. Então, acho que não tem como dar errado, porque o curso é muito bom, o curso é perfeito, ele te ensina mesmo, não tem como você não aprender. Então, o conselho que eu tenho para dar é não desistir, jamais. Tem vontade, vai, faz, que vai dar certo. Total. E se tiver com medo, vai com medo mesmo, né? Vai com medo mesmo. Dominique, muito obrigado, tá? Foi importantíssimo demais esse nosso podcast, né? Conhecer um pouco da sua história, tá bom? E para você aí que é iniciante na confeitaria e quer aprender a fazer bolos decorados com Luiz Perfeito, logo, logo vai acontecer um evento chamado Semana do Luiz Perfeito, que é um evento online gratuito, onde eu ensino os passos para iniciante na confeitaria, acertar o ponto perfeito de chantilly e fazer bolos decorados com Luiz Perfeito. Então, logo, logo, eu vou estar falando um pouco mais sobre esse evento que vai acontecer. E agradecer a sua participação, Dominique. Muito obrigado, tá bom? Obrigado. É um prazer e estamos aí. Maravilha. Chegamos ao fim aí de mais um podcast por a vida, ok? Então, tchau, pessoal.